Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar estudando a unidade 5, mas antes da gente começar a entrar na matéria, eu quero dizer para vocês que isso tudo vai passar, que eu sei que pra gente essa situação é bem complicada, né? A gente tem que ficar nesse momento mais restrito as atividades, a gente não tá podendo ver as pessoas que a gente gosta, estar junto com as pessoas que a gente gosta. Mas para que tudo se resolva, a gente tem que seguir, né, essas diretrizes que a gente tem recebido, os governantes. Então, a gente só cabe respeitar. E isso vai passar. Isso vai passar logo, com certeza. Quanto menos a gente esperar, isso vai passar. E o que vai acontecer, gente? A gente chegou agora ao nosso fim do primeiro bimestre, tá? Essa é a última unidade do primeiro bimestre. Eu vou. O que eu vou querer de vocês pra semana que vem é que vocês façam os exercícios que eu mandei. Porque vocês não têm feito. E é uma situação bem chata isso. Vou dizer assim, alguns poucos estão fazendo, mas a maioria não tem feito. E é bem complicado, tá? Gente, estudem. Pode fazer fora da hora, pode. Vocês têm outros dias para me mandarem os exercícios. E eu vou continuar citando os exercícios, mesmo depois. É importante que vocês também tenham as dúvidas para poder tirarem as dúvidas de vocês. É importante, gente. Por favor, pensem nisso com cuidado, tá? Com carinho. Vamos começar agora a estudar a história da genética, né? E a genética, gente, é uma parte da biologia que ela vai estudar os genes, vai estudar a hereditariedade. Então, ela vai estudar essa história dos genes. E ela vai estudar o DNA, que é a proteína, né, responsável pela propagação das características nas gerações. Então, é o DNA que é responsável para passar a informação adiante de geração para geração. Então, se a gente se parece com os nossos pais, é influência do DNA, é por conta do DNA. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Vai começar a aprender um pouco mais sobre isso nesse final do primeiro bimestre e indo pro próximo também. Tá? O que é a genética? Ela vai estudar esses genes. E o conjunto de genes vai formar o genoma. Deve ter ouvido falar sobre o sequenciamento do genoma humano. Recentemente a gente ouviu falar sobre o sequenciamento do genoma, né, do Covid-19, né, porque mesmo sendo um vírus, ele tem material genético dele. Eu não sei se é DNA ou se é RNA que o Covid possui, vão possuir um ou outro. E dentro daquilo ali a gente tem a informação genética pra gente poder entender como é que o vírus como é que o vírus reage. A gente também tem que as características elas são passadas de geração em geração, né, como eu já falei. E Mendel começou a perceber isso. Ele começou a estudar sobre isso, sobre as características que eram passadas de geração a geração. E ele começou a perceber isso dando as ervilhas, tá? Não as ervilhas que a gente costuma ver aquelas enlatadas e nem aquelas de sopa, não. Ervilha mesmo, é a semente que vem num frutozinho que parece uma vagem, tá? Aquela ali é a ervilha que ele começou a estudar. Por isso, como ele que começou os estudos no âmbito da genética, nesse foco, ele é considerado o pai da genética. Os estudos dele, lá em muitos anos atrás, no século 19, possibilitaram avanços que nós temos ainda hoje, tá? Então, esses estudos do Mendel, eles foram extremamente importantes. O nome dele é Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética, e ele viveu no século XIX. Ele era um monge austríaco que mora na Áustria, tá? E ele era um monge, então ele começou a estudar no mosteiro. Antigamente, quem tinha acesso aos estudos eram o clero. O clero eram as pessoas que viviam, né? Os monges, os papas.
e a nobreza. Então, eles tinham acesso aos estudos. Ele começou os estudos dele com cruzamento de ervilhas. Então, ele começou a realizar o cruzamento das ervilhas para começar a entender como é que as características eram passadas. E eles observou que os fatores, os fatores distintos, né, eles vêm dos pais. Então, ele teve uma amostra, né, para poder perceber esse material. E ele descobriu que o cromossomo, existe o cromossomo, no caso do ser humano, a gente tem 46 cromossomos, são 23 pares. Então, eu vou explicar um pouco mais na frente isso. Então, cada cromossomo, ele vai guardar os genes. É um conjunto que vai guardar os genes. E os genes são dentro do DNA, tá? Então, o cromossomo nada mais é do que um grande enovelado do DNA. Ele começou a perceber que a hereditariedade, elas são caracteres biológicos, genéticos, que são transmitidos de pais para filhos. No nosso caso, os pais, né, nós somos seres diploides. O que isso significa seres diploides? Diploide, gente, é que tem 2 N's. Ou seja, nós temos, como eu falei, 46 cromossomos. Porém, a gente tem pares de cromossomos. Então, a gente tem 23 cromossomos iguais aos outros 23. Tá? Então, o cromossomo 1, o que a gente chama de 1, ele vai ter um outro cromossomo também que vai ser igual a ele, que é o cromossomo 1A, vamos dizer. Então, quando a gente conta todos esses, a gente tem 46. Porém, são 23 cromossomos diferentes. Então, a gente chama isso de diploide. E a célula diploide porque tem, né, os cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, esses que eu falei. O 1 com 1, o 2 com 2, eles são iguais. Não são todos os seres vivos que são organismos diploides. Tem organismos que não são diploides. E no nosso caso, né, no caso da espécie humana, a gente tem os 46 cromossomos. Em todas as nossas células a gente tem 46 cromossomos, menos nas células gaméticas. Quais são as células gaméticas? Na mulher é o ovócito e no homem é o espermatozoide. E eles vão formar um novo ser, que é o zigoto. Se eu tenho que ter 46 cromossomos, o meu pai tem que me dar 23 e a minha mãe tem que me dar 23. Então tem que vir 23 do ovócito e 23 do espermatozoide. Então a junção deles vai dar 46. Tá bom? Então é isso que acontece. E aí é que a gente tem essa união. Então todas as nossas células do nosso corpo vão possuir os 46 cromossomos, menos as células gaméticas. No núcleo delas a gente vai ter metade. E aí o que ele percebeu? Que esses genes, eles apresentam os alelos. E aí que a gente vai começar a ficar interessante. Esses genes, eles vão apresentar esses alelos, e esses alelos vão ser responsáveis pelas características que vão se manifestar. Por exemplo, o fato da cor do olho. Isso é a expressão de vários genes, tá? Mas vamos pensar que é um gene só. Então, nesse gene vai ter um alelo que ele é responsável pela cor dos nossos olhos, tá? Então vai vir o do meu pai e vai vir da minha mãe. Eles vão se juntar. Aquele que for dominante, a gente vai aprender um pouco mais também pra frente, que for dominante, ou seja, que é mais forte, o alelo é mais forte, esse aqui vai aparecer no filho. Se os dois forem iguais, ok. Se forem diferentes, se os dois, por exemplo, os dois pais têm a característica, apresentam um alelo que eu vou chamar de CC, vamos dizer, castanho. É Czão e Czão. Czão e Czão. É castanho escuro.
Os dois pais têm esses alelos. Então, o que eles vão te dar? Eles vão te dar um C escuro e outro também vai te dar um Czão. Então, quando você vai ter, você também vai ser igual aos seus pais. A união disso a gente chama de homozigoto. Por quê? Vão apresentar cromossomos totalmente iguais em relação aos alelos. Tá? Eles vão ter os mesmos alelos, vai ser Czão ou Czão. E se meus pais tivessem os olhos claros, os dois, fossem Czinho, Czinho, então eles também seriam homozigotos. Mas vamos dizer que o meu avô tinha olho claro e a minha avó tinha olho escuro. Meu pai nasceu de olho escuro. Porém, ele tem a característica do meu avô, que é ser Czinho. Então, ele é Czão, Czinho. Ele pode passar pra mim ou Czão ou Czinho. Vamos supor que ele passou o Czinho. Mas a minha mãe é Czão, Czão. E ela me passou o Czão dela. Quando isso juntou, eu e meu pai, nós somos heterozigotos. Ou seja, a gente tem tanto o alelo, que pode ser que se fosse que o dominante, né? O alelo dominante que a gente tem. E ele que é manifestado. E a gente tem um alelo recessivo. Que significa que as nossas gerações podem ter também esse alelo recessivo. Eu vou explicar um pouquinho melhor pra frente. Mas entendam que homozigoto é alelos iguais. Heterozigotos são alelos diferentes. Então, de ter o dominante sempre maiúsculo e o recessivo sempre minúsculo. E aí, gente, o que eles também começaram a estudar é que onde a gente encontra esses genes, né, no cromossomo, a gente chama de locus gênico. Então, onde são encontrados esses genes no cromossomo, a gente chama de locus gênico. E, como eu já falei, né, as células diploides dos cromossomos, eles ocorrem em pares, e esses pares são chamados de homólogos. O conjunto desses genes é chamado de genótipo. E aí, tem exame, gente, de mapeamento genético, tá? Para perceberem as características, as possíveis até doenças que as pessoas podem ter. Isso é o genótipo. E a maneira que esse genótipo se manifesta é chamado fenótipo. Por quê? O fenótipo é como a gente parece. O fenótipo, gente, é a junção do genótipo com os aspectos do meio ambiente. Então, vamos supor que eu tivesse uma irmã gêmea total. A gente, assim, não é gêmea bivitalina, a gente é gêmea univitalina, ou seja, o nosso material genético é totalmente igual, tá? Porque gêmeos univitalinos, eles têm um material genético igual. Então, eu tenho uma gêmea, e essa minha gêmea, ela não tem os mesmos hábitos que eu. Eu pego mais sol que ela, eu tenho uma maneira de viver diferente dela em relação à alimentação, em relação à maneira que eu me porto com o meio ambiente. Então, a gente, embora sejamos gêmeas, a gente é diferente. Por exemplo, eu poderia ser mais escura que ela, eu poderia ter uma cor mais escura que ela. E ela poderia ser mais clara por falta porque não pega sol. Então, isso muda realmente o que a gente chama de fenótipo. É como os nossos genes são apresentados para as pessoas, tá bom? Homozigoto, como eu já falei, é o genótipo igual nos pares. Então, se a gente tem dois cromossomos, os cromossomos são homólogos, 1 e 1. E aí eles têm um gene lá, Azão e Azão. Então, eles são homozigotos. Se tem um Azinho e um Azinho, eles são homozigotos. Agora, se nos meus cromossomos eu tenho um cromossomo que veio do meu pai, que é Azão, e da minha mãe, que é Azinho, eles são heterozigotos, eles são diferentes. E aí, a gente vai aprender um pouco mais agora sobre o heredograma. Esse heredograma, gente, é um campo da genética que é um método de estudo para saber como as heranças são passadas. As heranças genéticas são passadas de geração para geração. Aí aqui no livro de vocês, na página 327, a gente tem aqui um heredograma, ensinando como é que faz um heredograma, tá?
E aí tem as características e você vai ver pra montar. Isso acontece muito em prova de Enem, em prova de concurso, de vestibular. É muito cobrada essa... Sempre tem uma questão sobre o aerograma, perguntando: então a chance dos filhos nascerem com daltonismo, ou a chance dos filhos nascerem com uma anemia falciforme. E você vai poder entender melhor a construção desse aerograma. E aí tem umas regrinhas aqui, né? O homem sempre deve estar na esquerda, a mulher sempre à direita. Os filhos estão colocados na ordem do nascimento, da esquerda para a direita. A geração deve ser indicada por números romanos. E assim vai. E aí a gente entra nas leis de Mendel. Mendel criou 2 leis, tá? Pra quando ele começou a estudar. E quando ele começou a estudar as ervilhas. E ele escolheu algumas características para poder observar. Ele escolheu observar as características das flores, da cor, né? E ele escolheu observar também a semente é o clássico, e as vagens. E a primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos valores ou a lei do monohibridismo, com dominância. A frase dele é a seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator de par para cada gameta, que é, portanto, puro. Aquilo que eu falei. Então, o seu pai e a sua mãe, quando os gametas deles se unem para formar vocês, cada um deu metade dos gametas deles, né? E quando se unem, vão expressar essa característica. E aí ele começou a estudar, e ele começou a estudar um caráter por vez. Então ele começou a estudar as cores das ervilhas. E que ele queria ver como é que era passado isso. Ele começou a perceber que um alelo sempre é dominante em relação ao outro. Por exemplo, ele começou a cruzar as ervilhas e ele começou a cruzar as verdes com Primeiro ele cruzou as amarelas com as amarelas. E ele viu que deu 100% amarelo. Depois ele cruzou a verde com verde e viu que deu 100% verde. Então ele falou assim: tá bom. Então vou pegar uma amarela, que é 100% amarela. Ou seja, ela é homozigota, tá? E pegou a verde, que também é homozigota. Cruzou essas ervilhas. Só que ele começou a observar. Aí vieram a primeira geração, que a gente chama de F1. Essa primeira geração, a gente, era só a semente amarela. Aí ele falou assim: opa, por que não veio nenhuma semente verde? Tentou mais um cruzamento nessa mesma geração de F1. Teve mais um cruzamento. Nessa geração, ele viu que teve as sementes amarelas e para em 4 sementes, para cada 4 sementes, uma era verde e 3 eram amarelas. Então ele percebeu que a verde era recessiva e a amarela era dominante, ou seja, ela dominava no alelo. Quando estava presente o gene do amarelo, ele dominava. E a gente vê essa situação aqui, ó. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. A primeira geração tinha que ir um de cada um. Então foi um Vzão do amarelo e um Vzinho deles. Então todos eles tinham Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. A próxima geração, ela já teve a probabilidade de ter um homozigoto dominante, Vzão, Vzão, um heterozigoto e um homozigoto recessivo. Aqui, ó, ele tem a probabilidade de ter verde no futuro. Só que aqui, gente, o que é dominante? É o amarelo. Por isso que a semente é amarela. O Vzão é do amarelo. E assim ele começou a perceber isso. Que nesse caso aqui da cor das sementes, ela era dominada por um alelo. Esse alelo ele tinha dominância. Depois ele começou a observar, quando ele foi estudar as flores, ele começou a observar o caso de monohibridismo sem dominância. Onde um único alelo também, ele
ele fez o mesmo cruzamento com as flores roxas e com as flores... Era púrpura e branca. E aí, quando ele cruzou ele teve primeiro a geração, né, fiel, que era a geração homozigota. E quando ele cruzou, gente, não foi igual não foi igual a semente. Quando ele cruzou, ele observou que nasceram, né, teve origem do cruzamento, as flores de outra cor. Não era nem branca e nem púrpura. Elas eram amarelas. Então é isso que a gente chama de caso de codominância, onde um alelo ele não domina o outro. A gente não vai ter o caso de que, se esse aqui estiver presente, ele vai dominar o que é recessivo. Não. Quando eles estão juntos, eles dão um novo fenótipo. Olha que interessante. Então foi isso que ele começou a observar, tá? E a gente vai parar por aqui, porque aqui acaba o nosso primeiro bimestre. Depois a gente vai estudar a segunda lei no próximo bimestre. Como tarefa de casa, eu pedi para vocês pesquisarem os transgênicos. Eu quero que vocês façam umas pesquisas sobre os transgênicos e sobre como e vocês vão tentar relacionar a influência de Mendel com os transgênicos, tá? E eu vou passar também uma prática para vocês fazerem na casa de vocês, levantando as características genéticas da família de vocês, tá? E aí a gente vai... Vocês vão tentar entender um pouquinho quais características de vocês são mais dominantes, quem tem características recessivas, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem.